Você vai gravar vídeo comigo? Vai. Olha lá. Você quer falar do filme também? É. Você vai ser uma gatinha crítica agora? Vai? Não vai, não. E, gente, vim aqui conversar um pouco com você sobre filme, pra variar. E tá estreando hoje, dia 10/8/2023, o filme novo do diretor estadunidense Wes Anderson. O Wes andou dirigindo uma série de filmes ao longo dos últimos anos, sendo algum deles The French Dispatch, que é o do ano passado, mentira, de 2021, na verdade, 2 anos atrás, Vida Submarina de Civis e Sul, a animação Fantástico Senhor Raposo, entre vários outros filmes, é, que são todos muito marcados por uma coisa muito particular da obra do Anderson, que é a estética na qual ele transforma a realidade em algo extremamente artificial. E esse filme novo dele, que é o Asteroid City, trabalha com isso de uma maneira, assim, magnífica. O filme conta a história do Augustin Beck, que é um fotógrafo que está indo fazer uma viagem junto do seu filho, mas das suas 3 filhas, das trigêmeas, que são personagens incríveis, são meus personagens preferidos de todo o filme. Estão fazendo essa viagem e acabam passando por um problema técnico no carro e param nessa cidade, que é a cidade de Asteroid City. O ano é 1955, essa cidade é uma cidade pequena, não tem muita coisa nela, mas você tem uma enorme cratera de um lugar onde um asteroide caiu há vários anos e tal, etc., que é o ponto turístico da cidade. E a história toda se desenvolve a partir disso. Mas tem um pequeno detalhe. Nada do que a gente está vendo ali é verdade. Por quê? Logo no início aparece um narrador, um apresentador, que é o ator Bryan Cranston, numa cena que tem uma pegada muito semelhante a Rocky Horror Picture Show, que você tem aquele narrador que conta a história que aconteceu. Pois é. Só que esse narrador, ele não está falando de uma história real. Ele está contando sobre um processo de criação de uma peça de teatro. Então, o que a gente vai assistir é os bastidores dessa peça de teatro e o processo de criação desse roteirista, que é interpretado pelo Edward Norton, ao mesmo tempo que a gente assiste a trama da peça de teatro. Só que a gente não vê essa peça sendo representada num palco. Então, assim, vocês já podem ficar tranquilos que a gente não vai ter nada próximo de Dogville. Não. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente está enxergando ali é a imaginação desse criador. Então, provavelmente essa ideia de como ele imagina que seja esse cenário e etc. Você tem um excesso de coisas falsas. Por exemplo, no meio da cidade tem uma obra inacabada. No meio da cidade tem uma pista, né, que é essa estrada pela qual, inclusive, esses protagonistas chegam. E essa estrada e essa obra inacabada são idênticas ao que a gente vê em desenhos animados. Tanto é que você tem um personagem que aparece ali como um coadjuvante, um elemento extra na cena, que é nada mais nada menos que um pássaro, como o Papaléguas, de Papaléguas e Coiote. E o tempo inteiro você tem uma perseguição de carro, com um carro em alta velocidade e um outro carro de polícia passando atrás, mais uma motocicleta junto. Ou seja, essa coisa da falsidade é levada tão fortemente pelo Wes Anderson que ele consegue trazer isso como um elemento da animação dentro daquele ambiente falsificado, criado por essa mente criativa que escreveu a peça chamada Asteroid City. Pois bem, além desses elementos todos que eu citei, a gente vai ter aquela estética recorrente dos filmes do Wes Anderson. Então tudo tem os tons muito pastéis, ao mesmo tempo que tem um excesso de cores, o que torna tudo muito bonito. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que gosta bastante dessa estética do Wes Anderson, inclusive dessa necessidade que ele tem de proporcionar enquadramentos todos muito centralizados, fazer vários movimentos de câmera sempre seguindo uma mesma direção, horizontal ou vertical, dependendo do que ele precisa, né, de mostrar ali em cena. Mas uma coisa que transforma os filmes dele em
em execuções muito mecânicas. E eu entendo que isso incomode algumas pessoas, mas eu consigo compreender completamente o que ele está se propondo fazer. Ele quer realmente trabalhar com a ideia de artificialidade. E eu acho que a gente pode pensar muito nisso atualmente, porque há menos de um mês atrás a gente viu esse boom que foi a estreia de Barbie, e a própria direção de arte de Barbie faz isso também, transformar a realidade numa realidade inventada e recriada e pensada para simular algo que não pode acontecer ali, porque se a gente está trabalhando com uma ficção, e um filme é uma ficção, a gente não está trabalhando com a realidade, a gente está trabalhando, na verdade, com simulacros, né? Com reproduções, 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 e no caso do filme do Wes, e também no caso do filme da Barbie, uma reprodução que chegou num ponto tão grande de ser uma simulação de algo que é real, que aquilo se torna fantasioso, e um fantasioso excessivamente fantasioso, ao ponto de deixar a gente ao mesmo tempo encantado e desconfortável com o que não é, né, porque na verdade o problema da gente não é o que aquilo é o que aquilo não é uma cidade, aquilo não é uma estrada, ou no caso da Barbie, por exemplo, aquilo não é um copo, aquilo não é uma casa, aquelas mulheres da Barbilândia não são mulheres de verdade. Resumindo, mais uma vez o diretor consegue trazer para a tela belíssimos elementos visuais para poder contar histórias sobre pessoas diversas. E aí isso fica bem claro na quantidade de pessoas que está presente ali no elenco, né? A gente tem Scarlett Johansson, o Jason Schwartzman, nunca lembro o nome dele direito. Tilda Swinton, e até mesmo uma pequena participação de Margot Robbie, né? Eu tava falando agora de Barbie, ela faz uma pequena ponta também. E o brasileiro Seu Jorge, mais uma vez, também fazendo uma pequena aparição. Então, assim, o tempo inteiro a gente vai ter vários atores, várias caras conhecidas ali em cena. E ele tá fazendo o que ele já fez em todos os outros filmes, contando uma história que pode parecer sem pé nem cabeça, mas que é muito mais interessante quando a gente pensa no que ela traz junto com a parte estética. Em breve vou escrever um texto falando um pouco mais sobre o filme, vai estar lá no nosso site, que é o longahistoria.com.br, mas por agora é isso que eu trago para vocês. Aproveitem que esse filme está estreando e vão ver ele no cinema, porque vale muito a pena. É isso, gente. Obrigada e a gente vai se vendo por aí.